Olá! Olá, almas raras do meu clã. Sejam muito, muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de análise de aprofundamento nos contos de fadas através das animações, dos filmes. Esse é o nosso primeiro encontro em que a gente vai falar da jornada da heroína na animação da Pixar Valente. Vou começar aqui então a nossa apresentação. Sejam muito, muito bem-vindas a mais essa jornada de aprofundamento na... Deixa eu abrir daqui, peraí. De aprofundamento nos mitos, nos contos de fadas, nos símbolos, e agora na jornada da heroína também. Vou colocar aqui como apresentação de slides. Só um momentinho. A apresentação de slides aqui. Pronto. Deixa eu testar. Infelizmente não passa nessa tela, vou ter que ficar indo numa tela para outra. Pode ter algumas quedas, mas enfim, a gente dá um jeito. Então, hoje então o nosso tema é Valente e a Jornada da Heroína. Essa animação é contemporânea, mas ela já tem mais de uma década, ela já tem, por incrível que pareça, 13 anos, e é a primeira princesa da Pixar. Claro que a Pixar agora é um estúdio que faz parte da Disney, mas continua sendo a Pixar. E essa é a primeira princesa, filme de princesa desse estúdio. E então eles quiseram inovar, trazer uma narrativa um pouco diferente para as suas princesas, né? Para que tivesse mais a ver com o estúdio que traz narrativas um pouco mais inovadoras. Mas a partir do momento que tu traz uma princesa na estrutura do herói romântico, como nós temos falado lá na análise dos contos de fadas, na estrutura do herói romântico, tu tá trazendo a tradição. Então, eles vão trazer alguns elementos inovadores, alguns elementos contemporâneos, que nós vamos falar aqui, mas esses elementos, eles estão ligados à tradição, eles trazem alguma inovação para que a narrativa fale, né, às novas gerações, mas a estrutura está montada em uma estrutura de contos de fadas do herói romântico, e aqui no caso numa releitura também contemporânea, que é a da jornada da heroína. Nós já vamos ver qual a diferença da jornada do herói para a jornada da heroína, e vamos ver todos esses elementos, então, nesse filme. Então, Valente é a jornada da heroína para a nossa comunidade de aprendizagem nos Mistérios da Floresta, nosso primeiro encontro. Vamos lá. Eu tenho que ir para outra página para poder mostrar. Bom, como eu estava falando, então, essa animação de 2012 é a primeira princesa da Pixar, e vai trazer este olhar norte-americano, né? Então, esse olhar lá de Hollywood, da Disney, que é de supervalorização da jornada do herói, e nesse caso, da jornada da heroína. É importante dizer que nem todos os filmes, nem todas as obras giram em torno da jornada do herói ou da heroína. Existem outras estruturas de narrativa que seguem um outro ciclo, que são ciclos que a gente pode chamar de existenciais, que não necessariamente tem essa narrativa de queda e redenção de um personagem, ou do herói improvável, tá? Então, isso faz parte da jornada do herói, mas que não é uma narrativa universal. Existem outras narrativas, mas são usadas muito por esses estúdios norte-americanos. Então, a gente está muito acostumado com a narrativa da jornada do herói e da heroína, muito mais do herói, claro, mas a jornada da heroína já tem sido incorporada nas novas animações, em vários filmes, em várias histórias,
mas não é uma linguagem universal, tá? Se a gente for para outros estúdios, um que eu gosto muito, que é o Estúdio Ghibli, que é japonês, ele não tem essa mesma estrutura da jornada do herói e da heroína. É uma estrutura mais existencial, assim como vários filmes também europeus, né? Então, não é a única forma de narrativa que existe, tá? É uma jornada, a jornada da heroína é um contraponto à jornada do herói. Então, ele vem, e a autora que criou a jornada da heroína, e quem está seguindo essa linha de narrativa, não vai só trocar um protagonista, um homem por uma mulher, não é só trocar, que nem a gente vê em vários filmes hoje, como o Hulk, né, dos heróis, ou da Mulher ou tem a Mulher Maravilha, mas tem outros como o Super-Homem, né? Daí tem a Supergirl, enfim. Não é só mudar o gênero, né? Não é só mudar o sexo do protagonista. A jornada psíquica é outra jornada. Não é só trocar um homem por uma mulher. A jornada psíquica é outra, tá? Então, ele tá falando muito mais desse viver esse feminino do que propriamente ser homem ou ser mulher, tá? Este filme tem elementos que são voltados, né, para o público contemporâneo, mas que é baseado em lendas e contas celtas. Então, isso a gente vai falar porque tem algumas coisas ali do filme que a gente vai ver que não é bem da época, não é bem dos mitos, tem mais a ver com uma linguagem contemporânea que é para que as novas gerações que a gente possa se identificar também um pouco com a personagem, né? E ele se passa na Escócia, então, e nessa cultura dos descendentes dos celtas. Passando aqui, então, aqui nós temos o ciclo, então, da jornada da heroína, criada por Maureen Murdoch, em 1990, no livro A Jornada da Heroína. Então, ela vai começar, se a gente for comparar, né, com a jornada do herói, ela vai começar, não é só com a perda do lar, né? Ela vai começar por um ciclo de separação do feminino. Então, esse abandono do herói, esse abandono que acontece na jornada do herói, que é perde a sua casa, ou é abandonado, ou ou enfim, é rejeitado pela família, ou perde o seu lar, na jornada da heroína vai ser diferente. Geralmente ela não vai perder o lar. O lar, o lar para muitas mulheres, muito na história dos mitos, o lar ele faz parte da própria jornada. Então não é uma perda do lar, é uma separação com o feminino, uma quebra com a mãe, uma quebra com a sua geração de mulheres. Essa é a quebra, é daí que se parte a heroína. Com o tempo, então, ela vai se identificar com o masculino, então ela vai se separar, essa mãe que já não é mais uma heroína, as mulheres da aldeia que já não são mais a heroína, e ela vai se identificar com o masculino, vai se tornar a filhinha do papai, né, como se diz, e vai reunir, então, aliados. Ela vai começar a sair desse círculo materno, dessa aldeia maternal, e vai se juntar ao pai para se tornar essa heroína e essa guerreira. Aqui a gente está falando do arquétipo da heroína, da guerreira, ou da princesa que se torna rainha, né? Então a gente está falando desses arquétipos, né? Então, com esses aliados e seguindo muito um caminho do pai, ela vai passar por provas, encontro com ogros, com dragões. Nesse momento, esse encontro com ogros e com dragões pode vir a questão do encontro também com o masculino ferido, né? Então, com o masculino tóxico. Então, ela pode ter esses ogros e esses dragões, esses monstros, são o masculino ferido, né? Ela vai encontrar com a sombra, que é o homem sinistro. Então já está aqui, ó, já bem no início da jornada, né? Que é bem ali no início da adolescência, saindo ali da casa do pai e da mãe, já vai
ter esse encontro com ogros, monstros e dragões. Com isso, vencendo, né, os ogros, monstros e dragões, ela vai encontrar a bênção dos primeiros sucessos, das primeiras batalhas vencidas. Ela vai se tornar reconhecida, né, uma heroína reconhecida, uma grande heroína, ou uma princesa com muitas qualidades, com muitas virtudes. Aí ela vai despertar para sentimentos de aridez. Fiz tudo o que eu tinha para fazer, né? Me tornei uau, o máximo, a Miss Universo, né? Venci dragões. E agora, o que faço? Então ela vai começar a sentir uma aridez espiritual e vai ter uma experiência com a morte, que será uma grande quebra. E aí é que ela fecha essa descida, né? É nesse encontro com a morte. Estou na chamada, mas preciso ir para outra tela. Então ela vai despertando, né, para esses sentimentos de aridez e esse encontro com a morte, que é uma iniciação. Ela chegou aqui, né, ao fundo do poço e vai retomar. A iniciação dela é nessa a descida à deusa. Então, quando ela chega aqui embaixo, ela está encontrando a deusa morte. Ela está encontrando a face, enquanto aqui em cima é a separação dessa mãe iluminada, lá embaixo ela vai ver a face negra, né, a face escura da deusa. Então, é a outra face da deusa, onde é gestada uma nova vida mais madura. Mas aqui é um momento, né, de morte, de dor e renascimento. Então, ela vai começar a desenvolver essas habilidades da deusa do submundo. E logo vem um desejo urgente de se reconectar, de reencontrar aquela mãe, aquela deusa, aquele feminino iluminado, mas com esses dons recebidos aqui nessa depressão, nessa morte. Então há um desejo de retorno ao lar, de retorno a esse feminino iluminado, de reintegração com o feminino, mas que não é mais o mesmo porque nós experimentamos, né, esse beijo da deusa da morte. Então, nós vamos para. Mas, voltando fazendo, né, esse processo, esse desejo de voltar, nós estamos cheias de feridas, né? As feridas aqui, desde a época, o que está em oposição, desde a época do encontro com os monstros, que são as primeiras feridas, as primeiras bênçãos do sucesso, em que a gente cai um pouco na vaidade, né? Então, a gente vai curar primeiro essa separação mãe e filha e todas essas feridas que ficaram dessa jornada de queda. Nós vamos, então, curar, a próxima etapa é curar o masculino ferido, que tem a ver com essas ilusões de sucesso, de tu ser a profissional das galáxias, a heroína das galáxias, de ser empresária das galáxias, de ser a professora das galáxias, enfim, ser uma pessoa, uau, sucesso financeiro, sucesso, a Miss Brasil, Miss Universo, a influencer top de linha, muito ligada um pouco a esse sucesso masculino. Então, aqui a gente vai curar, né, esse masculino ferido em nós. Vai se reconciliar também com esse pai, né? E, por fim, integrando o masculino e o feminino, retomando esse feminino para as nossas vidas, retomando esse feminino curado, que é fazendo as pazes, que é fazendo as pazes também com a nossa mãe interna, e fazendo as pazes com o feminino ferido. Bem, a gente vive, se diz em psicologia, né, que a gente vive uma microgênese e uma macrogênese, ou uma psicogênese e uma sociogênese. O que quer dizer? Quer dizer que isso tem muito a ver com Jung. Essa jornada, quando se fala em heroína, ela é uma jornada arquetípica
que ocorre na humanidade, tá? Então, a humanidade está passando por essa separação do feminino, essa queda do feminino, todas as feridas ao feminino, e essa subida que seria a reintegração do feminino na sociedade. Então, o que, que vai dizer os mitos, né? Os mitos, os contos que vão trazer a jornada da heroína. Que a humanidade está vivendo isso desde a queda lá. Adão e Eva, desde a queda da deusa Inanna, de Perséfone, então de várias deusas vai ter essa jornada de queda e ascensão, dizendo que é algo que nós vivemos na psique coletiva. Mas existe também, além de uma sociogênese, que é um caminho social da humanidade, vivendo isso juntos, há uma psicogênese, que é nós revivendo em cada um na sua individualidade histórias universais, tá? Então é isso que nós vamos ver agora na Merida, a Merida vivendo essa jornada representada então neste filme. E é isso que a Maureen Murdock vai trazer. Quem é a Maureen Murdock? Então ela é essa terapeuta junguiana, pesquisadora maravilhosa, que teve esse grande insight nessa conversa com o Joseph Campbell. O Joseph Campbell é um grande historiador, um grande pesquisador dos mitos, e é ele que escreveu sobre a jornada do herói a partir da psicologia junguiana, olhando para a jornada dos heróis de diversas mitologias. Então ele fez todo esse mapeamento, essa estrutura que existiria uma história universal, uma história arquetípica de heróis. Heróis é diferente do iluminado, é diferente do Deus, é diferente, são heróis. Então ele vai dizer que existe uma estrutura, só que ele foi olhando para a estrutura masculina. E ele fez análise dos filmes da época, até no Star Wars, em vários filmes, ele escreveu também mostrando que mesmo os cineastas, os autores contemporâneos acabam caindo, né, pelo inconsciente coletivo na jornada do herói. A Maureen, naquela época, então, fez um contraponto ao Joseph Campbell, que é escrevendo sobre a jornada da heroína. Então, ela fez o mesmo caminho que ele, mas olhando para os mitos femininos, os mitos das deusas e das heroínas, e ela fez esse mesmo mapeamento, esse mesmo ciclo, só que com o ciclo feminino, que tem pontos diferentes do ciclo masculino, não é a mesma jornada. Aqui, então, coloquei várias, eu adoro estudar sobre a vida das autoras, né? Então, aqui tem ela em várias fases, aqui jovem, estudando os mitos. Aqui ela é mãe, ela tem um filho com transtorno bipolar, depois ela também se aprofunda nas questões do transtorno bipolar, como a maternidade também influenciou muito a escrita e a vida acadêmica dela. Aqui ela como autora, e já aqui bem mais velha como professora, me identifiquei total ali, dando aulas online. Então, ela ainda está nativa como professora no meio acadêmico, tá? Então, demais, assim, o trabalho dela é genial. Eu li esse livro, a versão que eu tenho é essa em inglês, que demorou vários anos para chegar ao Brasil, chegou agora, depois da pandemia, mas eu estudo ele desde 2018, então a minha versão é essa em inglês, que eu adoro, e eu tenho me aprofundado no estudo da Maureen Murdock e no meu doutorado também, quando eu vou avaliar o meu doutorado é em literatura infanto-juvenil, representações, menstruação, meninas e essa jornada da heroína na menstruação na literatura infanto-juvenil. Então esse também é um dos livros que eu uso, é uma das autoras também que eu uso como referência na minha análise do doutorado. E aí a gente vai vendo também nos livros de literatura infanto-juvenil e nas animações e nos filmes o quanto ainda está
tá presente essas teorias, tanto da Maureen como da jornada do herói do Joseph Campbell. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui da protagonista, a Merida. A Merida, ela apesar, né, de ser ambientada ali na idade do princípio da idade medieval lá na Escócia, trazendo, né, eles retratam muito bem como é o terreno lá, como é o território, né, a geografia do local, o castelo, né, a gente vê que é um castelo bem escocês, não é aquele castelo alemão, né, aquele castelo clássico da Disney, que são os franceses e os alemães. Aqui eles retratam bem, né, a Idade Média da Escócia. A Merida, então, também é muito esses longos cabelos cor de fogo, então fazem toda essa alusão a todo aos ancestrais, né, aos celtas e a toda essa linha. Ela vem e traz um saber, traz aquele sangue ancestral ali em toda a fisionomia, né, dela. Mas a personagem em si retrata uma adolescente contemporânea, né? Então, aquelas caras que ela faz, ai, mãe, não tô afim, ai, me deixa livre, ai, que saco, quero fazer o que eu quero. Isso é muito uma atitude de uma adolescente contemporânea criada no apartamento, né? Não é a atitude que seria comum ou retratada nas histórias que a gente sabe de épocas da Idade Média, enfim. Ela traz um pouco esses trejeitos da adolescente contemporânea, dessa rebeldia, assim, rebeldia do quarto, né? A rebeldia do quarto, porque eles querem fazer essa identificação. Então, essa parte não tem tanto na jornada da heroína. É claro que há uma rebeldia, para poder se separar desse feminino materno, mas não é bem essa rebeldia que é retratada aqui da adolescente contemporânea. Então inicia, né, ela tem toda é mostrado no início uma ligação muito forte com essa mãe. Então acho linda essa cena em que tá chovendo lá fora, a mãe tá cantando histórias para ela e ela vai lá pro colo da mãe, e depois a gente vai vê-la na adolescência já totalmente desconectada, que elas estão cobertas, né, por uma tapeçaria, provavelmente feita por essa mãe, ou feita por uma ancestral, e aqui acho aquela cena muito linda, assim, que mostra todo esse carinho e essa conexão da mãe e filha, para logo em seguida ela tá toda assim revoltada, né, com essa mãe, e vai mostrando coisas bem exageradas, né, essa separação do feminino. Então, a mãe querendo ensinar ela a ser uma princesa, a mãe querendo ensinar ela a ser uma princesa, o que seria, né, da época, então, que bem, ele mostra um pouco da educação clássica, que é aprender música, decorar poema, memorizar poemas épicos, aprender as questões da corte, que é a dançar, se portar, enfim, ali arrumar, né, aquele cabelo selvagem que ela tem. Então vai mostrando assim uma mãe bastante rígida, que aí a filha se torne princesa e ela com um jeito totalmente adolescente contemporânea. Essa é a forma que eles tiveram de retratar essa revolta da menina e que ela gostaria, né, então de viver livre no campo com os cavalos e sair ao vento. Enfim, a gente sabe que não era bem assim, né, que sair cavalgando por aí também fazia parte das cortes, e enfim, mas talvez não fosse bem esse tipo de revolta que as meninas, as adolescentes nessa época faziam, né? Mas tá retratado ali, então, dessa forma, a separação, fazendo um contraste muito grande com essa cena delas, desse colo materno tão cheio de ternura, para depois toda aquela briga delas em relação às questões domésticas. Ali já seria, então, a separação do feminino, que é esse crescimento da filha. E aí começa
o processo de queda, todo esse início do filme, toda a primeira parte do filme, vai mostrar lá na jornada lá, toda essa separação aqui, ó, tudo isso vai ser já a primeira parte do filme, tá? Passa rápido e vai mostrando cada os caminhos de provas, enfim, a gente vai ver cada um deles. Então, o início já é, então, essa separação, a separação dessa mãe boa demais, essa mãe do início do filme, né, a mãe materna da primeira infância, e aqui já vai mostrar elas já bem separadas, o cotidiano e as obrigações a separaram. Bom, então ela vai ter a descida. Primeiro, né, a total identificação com o pai, né, que dá o arco e a flecha para ela, e a mãe disse que não era para dar, ela totalmente ali, os cabelos, né, ela puxou do pai, aquela coisa, o pai é todo, a mãe é toda querendo dar corte, né, querendo civilizar aquele castelo, e o pai é totalmente incivilizado, né, o pai aparece ele com aquele prato de glutão, ele é um guerreiro, né, perdeu a perna numa briga lá com o urso amaldiçoado da floresta, então, e ele sente orgulho daquilo e conta para todo mundo, e a mesa não tem nada da questão das cortes, né, dos talheres, enfim, como é que se diz, da etiqueta à mesa, não tem nada disso nessa corte, essa corte é totalmente selvagem, e a Merida, então, vai estar totalmente identificada com esse masculino, e esses 3 irmãos que vão ser ajudantes dela também, né, são ajudantes meninos, né, muito ligada a esse selvagem, a esse masculino guerreiro do pai. Então, aqui ela está totalmente identificada com o pai. E aí chega aquele momento da promessa de casamento, e que daí a Merida vai, então, romper totalmente com essa mãe, né? Ela quer que a mãe se transforme, ela quer ter outra mãe. É um desejo de morte do feminino. Ela não quer ser a mãe dela. Ela diz: minha mãe quer que eu se torne como ela. Então, é uma morte, entre aspas, né, um assassinato psíquico dessa mãe, é uma morte dessa mãe. É aquela fase em que a gente nega tudo. A minha mãe é uma pessoa que gosta de se maquiar, então eu não vou gostar de maquiar. A minha mãe gosta de tatuagem, então eu vou ser contra a tatuagem. Minha mãe odeia tatuagem, então eu vou amar a tatuagem. É aquela fase em que a gente tatua. Minha mãe é toda colorida, então eu vou ser totalmente dark. É aquela fase em que a gente vai negando todo o nosso feminino e a gente tende a negar a mãe ou negar as nossas ancestrais, o que foi deixado para nós. Então a gente vai totalmente o contrário. A minha mãe, então, a mãe dela, né, era totalmente da corte, da casa, da família, das tradições, e ela, então, não, ela vai querer inovar tudo e para ela conseguir isso, ela precisa dar os primeiros passos, que é fazer essa morte interna da mãe. Então, a saída dela, que ela encontrou, foi ir até a floresta, né? Ela vai até a floresta, foge e encontra essa velha sábia, que não é tão sábia, né? Aqui a Disney sempre satiriza muito as bruxas, né? As bruxas, as feiticeiras, as anciãs, as velhas sábias, né, a anciã, a Disney não tende a dar um lugar bom e dar um lugar de destaque, mas são raros os filmes que vão colocá-las como sábias. Geralmente elas são muito atrapalhadas, e os feitiços dela dão certo só até determinado ponto, depois causam mais confusão do que sabedoria. Então, ela vai buscar esses saberes ancestrais, mas ela vai buscar meio torto, né? Ela vai buscar fora, ela vai buscar numa forma que esteja embalada, né? Bonita, feita por outro, não numa jornada interna. Ela vai buscar em anciãs, né, na sabedoria ancestral feminina, mas de uma forma ainda atrapalhada, porque ainda está em queda.
ainda está, ela vai buscar essa resquícios dessa sabedoria ancestral que não está inteira, não foi preservada, ela foi aniquilada na nossa cultura. Então a gente vai encontrar resquícios. E alguns resquícios vão estar mais inteiros, mais íntegros, outros vão estar despedaçados, alguns vão nos ajudar. Como a gente vai meio que fazer ele todo pelo ao contrário, todo meio estranho, todo fragmentado, ele ainda é um saber fragmentado, não está unido, guardado, a gente vai ter só pedaços dele, ela entra muito como aprendiz de feiticeira, né? Então ela vai pegar um feitiço com uma feiticeira que está toda atrapalhada, que só guarda resquícios e que não sabe passar direito para ela. Então ela faz essa descida toda que somos todas nós, né? Fazendo esse retorno ao feminino, tendo só resquícios desse feminino ancestral, porque foi o que foi nos deixado, né? Tudo meio aos pedaços, tudo incompleto. A gente tem que sair, correr atrás. Aqui eu coloquei, né, a casinha na floresta, que é bem retratada, as casas das velhas sábias, dos anciãos que moram lá na parte Escócia dentro, né? Na parte hard da Escócia. Bom, aí ela chega, a início, então, ela recebe dessa anciã um bolinho mágico, né? Um bolinho enfeitiçado, que vai transformar a mãe dela num urso, que é uma morte, né? Que é o grande medo que eles têm ali no conto. Um grande inimigo deles é o urso, e ela vai transformar essa mãe em uma inimiga, né? Ela, então, assassinou aquela mãe boa demais, ela assassinou dentro dela aquela mãe, um afastamento dessa mãe, e é quando a gente se afasta total do feminino, e aí a gente vai se identificar com o mundo patriarcal, e a gente vai querer conquistar as coisas que eles têm, que eles conquistaram, a gente vai assumir a linguagem dele para resolver os nossos problemas de feminino quebrado, né? Então a gente vai esquecer das questões do feminino e vai fazer o jogo do patriarcado, mais ou menos isso que a gente se rende, que é como algumas das nossas mães, enfim, se renderam lá nos anos 80, nos anos 70, que era acreditando naquilo de ser executiva, de ser empresária, e começaram a se vestir como homens, teve essa fase, assim como existem várias outras das que a gente faz agora, tendo essa medida de sucesso, a mesma medida que os homens, ou que o patriarca, não os homens em si, mas a cultura patriarcal, a cultura masculinista, vai dizer do que é o sucesso. Então, é a medida do sucesso a partir de um ponto de vista arquetípico masculino. Então, é o total abandono, né? Então, é quando a gente rechaça tudo o que é feminino. Aqui a gente está falando de realidades internas, né? Uma guerra interna nossa, tá? Não estamos tanto adentrando na complexidade nas questões sociais. Então, ela vai encontrar, agora vamos voltar lá no ciclo da jornada da heroína para ver. Então, aqui ela vai encontrar, ela aqui se reúne, né? Se identifica com esse pai, com esses irmãos, só o que o pai faz é bom, que é o arco e flecha, é ser livre, é ser uma glutona como o pai, né? É ser toda desajeitada como ele, é ser aventureira. E aí ela vai floresta dentro, a caminho das provas. Então, ela vai se unir com essa feiticeira da floresta, que ainda não é uma união com o feminino, ela está buscando de forma atrapalhada um feminino, saberes femininos quebrados, porque na cultura está quebrado, ela vai buscar fora, ela vai buscar essa integração com o feminino fora, só que fora está quebrado. E então esse feminino, na verdade, vai levar ela a se encontrar com os monstros, né? Com os ogros, com os dragões, que nesse caso, então, é transformando a mãe dela no monstro mais temível, né? Da história, que é o urso que é desde a história lá do início, que a mãe conta para ela, né? Que tinha um príncipe, enfim, que
trair os demais, e o urso é o grande inimigo da floresta deles, que foi o que comeu também a perna do pai, é a grande ameaça deles. Então ela vai encontrar com as histórias que a mãe contou para ela, que é o príncipe, aquele perdido, e com o urso, que é ele. Ele é o urso temido que comeu a perna do pai, e essa mãe que está transformada em urso, que está totalmente tomada, né, por essas histórias, essas maldições ancestrais. Então, é aquilo, são as maldições hereditárias que tanto se fala na Bíblia, ou histórias que se repetem, como se fala nas constelações familiares, ou que se fala em todas as jornadas épicas, nós estamos pagando, estou vingando meus pais, estou honrando meus ancestrais, tudo isso são essas histórias que se repetem. Então, além delas estarem vivenciando as histórias ancestrais na vida delas, né, que ela acabou transformando a mãe num urso, ela também eles estão revivendo histórias dos ancestrais, que elas são descendentes desses príncipes, e de que um deles foi amaldiçoado, se transformou em um urso feroz que estava ameaçando eles, né? Então aqui a gente tem uma cena que é já na parte final do filme. Então as cenas finais do filme, elas resolvem tudo isso aqui, né? Ela vai, então, só vamos rever aqui. Ela encontra a bênção do sucesso ali logo depois, então ela vai, primeiro, ela se encontra com a feiticeira, não consegue, né, o milagre dela, na verdade ela transforma, o problema dela só aumenta com o feminino, então ela transforma a mãe dela em todos, como a causadora de todos os problemas patriarcais, né? Porque ela se transforma no urso, então numa ursa ela começa a representar todos, é quando a gente culpa, né, as mulheres e culpa as mães são culpadas de tudo, né, na cultura patriarcal, é mais ou menos isso, é a mãe encarnando todos os problemas que na verdade foram os problemas do reino, que é aquele urso ameaçador, é toda uma herança do masculino ferido. E a gente culpa quem? É a mãe, né? É a mãe que é culpada de todos os problemas. Ela começa a encontrar algumas bênçãos do sucesso, a gente vê que ela fica ali, né, toda feliz com o bolo, depois ela viu que o bolinho dela não deu certo, ela vai tentando integrar aquela mãe, que é quando a gente está lá convivendo, né, com essa mãe, com esse feminino, mas ainda culpando ele, ainda tá lá fora esses problemas, né? E a culpa é dela, então ela vai encontrar algum sucesso, ela vai dizendo, né? Volta para o castelo e pensa que conseguiu encontrar a solução, que seria remendar a tapeçaria. Então ali ela vai ter algum sucesso, ela consegue enganar lá quando ela retorna para o castelo com a mãe transformada em urso, ela vai encontrar todos aqueles reis, né, aqueles chefes dos clãs lá brigando já pela mão dela, e ela consegue colocar ordem, né, no caos. Então ela começa a ter algum sucesso ali, resgatando a tapeçaria, achando, né, nossa, descobri o segredo, é remendar a tapeçaria, que é remendar essa ligação, eu com a minha mãe na tapeçaria que eu rasguei, né? Então ela coloca toda a fé nela ainda no externo, né? Então é remendando a tapeçaria, é ir lá falando com os lords que ela vai conseguir e voltar para o círculo de poder ancestral, né? Então, ela consegue todas essas ajudas e todos esses objetos mágicos. E aí, ela vai despertar para a aridez espiritual já lá no conflito final. Primeiro, primeiro que ela vai... esse sentimento de aridez espiritual com a morte é no encontro ao descobrir, né, que o urso
esse urso feroz que ela precisa, que ataca eles, é esse ancestral. Então, ali já tem uma ideia de morte, né? Os demais morreram, e ele teve, assim, uma morte que foi uma morte transformada num monstro, né? É essa sombra desse masculino ferido. Então, ela vai ter aí uma das primeiras encontros com a morte. E depois vai ser quando elas vão lá naquele Stonehenge, né? Naquele círculo de pedras, que é quando ela tá lá, né, levando a tapeçaria, levando a mãe para o amanhecer, ela vai fazer o ritual que ela acha, né, que ela tá conseguindo sucesso, poxa, já consegui, já quebrei essa história lá já sei quem é aquele urso, peguei a tapeçaria, fui para o círculo fazer o ritual para minha mãe voltar. Descobri tudo que eu preciso fazer. Então, essa é uma certa ilusão. Sou, uau, a heroína. Mas ela chega lá e ela vai ter que enfrentar todo o reino dela, que acha que o urso voltou, né? Que o Murdoch voltou. Então, estão lá todos os clãs para matar o urso. Vai estar lá o próprio Murdoch. E eles querem matar a mãe, né? Ferir ainda mais esse resquício do feminino. E se encontram lá, feminino ferido e masculino ferido com os dois ursos. E ela vai ter, eu peguei essa cena assim que eu acho bem forte, né? Quando o Murdoch quase mata ela. E é nesse momento que ela vai salvar a mãe, né? O urso, o masculino ferido, o Murdoch, vai atacar a ursa-mãe, que está lá amarrada pelos clãs, e é a Merida. Então, é nessa experiência de morte, ela dá a vida para salvar a mãe dela. E ao matar, e aí tem essa experiência de morte, além da dela, né, dela ter se sacrificado pela mãe, ao tentar matar ao conseguir matar esse urso, que é o masculino ferido, ela liberta a alma daquele príncipe ancestral e a alma até agradece a ele, né? Obrigada. Então, agradece ela, né? Por ter libertado ele daquela maldição. Então, quando a mensagem, né? Quando a gente reconstitui, quando a gente faz as pazes e reconstitui esse feminino, a gente também está reconstituindo o masculino. Essa seria a jornada da heroína, os mitos nos prometem, né? Que um dia a humanidade vai conseguir restabelecer esse sagrado feminino, esse sagrado masculino saudável, que seria a nossa redenção, né? Enquanto humanidade. Então ela começa a partir desse momento, que são as cenas finais, tem a subida dela, né? Então é quando ela reconhece que nessa mãe ferida, nesse feminino ferido, há uma mulher, há o amor, há aquela mãe que ela tanto renegou, né? Então, que é, na verdade, é esse feminino ancestral, é esse feminino arquetípico que tem dentro de todos nós, e que está perdido e ferido na nossa sociedade. E ela vai reconhecer isso na mãe dela e na ursa. Então, ela tem um grande desejo de trazer a mãe de volta. E por vários momentos, então, as duas começam a se ajudar para que ele retorne. E é com o sacrifício, então, da Merida, é com o sacrifício dela que ela vai, então, fazer a redenção dessa mãe e deste masculino, que também precisa reconhecer, né? Essa mãe, esse feminino sagrado, esse feminino ferido na humanidade. É tão bonito de ver que esse conto, esse e tantos outros contos, eles nos trazem essa mensagem há milênios, né? Milênios vêm vários mitos e a gente vê isso em outros filmes, como o da Moana, em outras animações. Nós vamos vendo essa jornada da heroína, nos dizendo que o futuro próximo, ou que a nossa grande missão seria essa reunião
do masculino e do feminino que estão separados. Esse é o próprio conto do Gênesis também, é como se a gente fosse ter a jornada do Adão e a jornada da Eva, os dois, o masculino ferido e o feminino ferido. Então, que no final é essa integração entre masculino e feminino, que quer dizer o quê? Uma redenção. É pela redenção do feminino, é por essa cura do feminino que se vai curar também este masculino tóxico, como a gente chama por aí. Então, essa é a nossa mensagem do filme. Essa é a jornada, então, que a Merida passa, não é só ela, né, que tem essa jornada, uma jornada arquetípica de vários contos, mas eu acho que nesse filme ele consegue retratar muito bem. Então, as próximas semanas, próximos meses, teremos aí a jornada da heroína em outros contos, em outros mitos, certo? Acompanhe, então, lá na nossa comunidade de aprendizagem, na nossa escola de sabedoria, nos Mistérios da Floresta. Obrigada, beijão e até lá!